Vocês sabiam que há muito tempo atrás o mundo era dominado por lobos? Isso mesmo, por lobos. Com certeza você já ouviu falar de muitos lobos por aí. Mas um dia, uma bruxa deu uma notícia a todos os lobos. Falou que tinha feito um feitiço e que todos os lobos que ousassem ou desobedecer estariam fritos. Isso mesmo, fritos. Essa história durou muito tempo. Todos os lobos estavam proibidos de caçarem aqueles animais que não conseguissem se defender. Aqueles mais lentinhos, aqueles mais sem dentes, todos aqueles animais que não conseguissem se defender das garras e dos dentes fortes dos lobos. Então, durou muito tempo essa história, durou muito, até que um monte de lobo ficou desnutrido e acabaram virando animais domésticos, que a gente chama hoje de cachorros. Provavelmente você já viu algum por aí. Mas nasceram outros lobos, diferentes destes outros que tinham essa informação. Então, 3 lobinhos corajosos resolveram desafiar a lei da natureza, ou aquela lei que a bruxa impôs. O primeiro lobinho correu atrás de uma mocinha que estava sozinha no meio da natureza com um chapeuzinho vermelho. Ele devorou ela e a vovó. Mas aí a maldição aconteceu. Um caçador chegou, o encontrou e tirou vivas a mocinha do chapéu vermelho e a vovó. O terceiro lobinho, aliás, o segundo lobinho, porque o terceiro ninguém mais viu. O segundo lobinho ousou e foi atrás de 3 porquinhos muito grandes e deliciosos. Ele soprou e derrubou casas, até conseguir pegar os 3 porquinhos. Mas aí um caçador também chegou e tirou os porquinhos de dentro dele. E então ninguém nunca mais ouviu falar daquele lobinho. O último lobinho, aquele que estava com mais medo e que demorou mais tempo, resolveu se esconder no meio do mato. Isso mesmo, no meio do mato. Mas ali perto tinha uma casinha pequena, que tinha uma criança e os pais dessa criança. Quando a criança estava no quintal e aquele lobinho estava escondido no meio do mato, a criança gritou: "Papai, mamãe, um lobo!" O papai e a mamãe foram correndo até onde a criança estava. Olharam para um lado, olharam para o outro e não viram lobo nenhum. O lobo estava muito escondido. Aquela criança não tinha que ter falado nada. Mas, na verdade, era brincadeira daquela criança enganando os pais. Começou a rir e falou: "Vocês acreditaram, não tinha lobo nenhum." O papai e a mamãe deram uma bronca naquela criança e então entraram para dormir. No outro dia, logo cedo, aquela criança estava lá, no mesmo lugar, e o lobinho avistava de longe, lá do meio do mato. Aquela criancinha gritou mais uma vez: "Papai, mamãe, um lobo!" Na hora, o lobinho se escondeu mais ainda. E o papai e a mamãe chegaram, olharam para um lado, olharam para o outro e nada de lobo. E então, mais uma vez, aquela criança se jogou no chão e começou a rir muito e falou: "Ah, vocês acreditaram? Era brincadeira." E então, passou mais uma noite, o papai, a mamãe e a criança foram dormir e no outro dia, pela manhã, a criança gritou: "Papai, mamãe, o lobo!" Aquele lobo se escondeu. Depois levantou, olhou para um lado, olhou para o outro e percebeu que os papais não apareceram. Ué, por que será que eles não haviam aparecido? Então o lobo foi se aproximando, até que a criança o viu e gritou: "Papai, mamãe, o lobo!" E então o papai e a mamãe não apareceram. Desde este dia, nunca mais ninguém viu aquele lobo e nem aquela criança.